Imagine por um segundo que a felicidade que você tanto busca está escondida atrás de uma porta que raramente abrimos. E se essa porta se chama espiritualidade? E se a vida cotidiana, as conquistas, os relacionamentos, o trabalho, for apenas a fachada de algo muito maior que nos espera? Hoje vamos juntos explorar o que a palestrante Maíse Braga descreveu como uma urgência da alma humana. Encontrar luz num mundo que nos empurra para a monocultura de interesses, onde somos definidos apenas pelo que fazemos ou temos e não por quem somos. E o palco dessa reflexão é íntimo. Suas emoções, suas escolhas, seus vínculos. Sim, a felicidade está ali, mas será que você percebeu a rachadura que mina o seu solo? Estamos num tempo em que os sorrisos podem esconder guerras interiores. A mídia diz que temos que ser felizes, e se falharmos, teremos que parecer felizes. Isso gera um peso invisível, mas real. E se você tem sentido isso, se algo te assombra internamente, então este vídeo é para você. Assista até o fim, e lhe garanto, verá uma revelação que pode transformar sua forma de viver. Deixe o coração aberto. Siga comigo. Eu agradeço demais a honra do convite, meus amigos, porque falar sobre felicidade e espiritualidade é sempre um desafio. Eu comecei há 41 anos, tinha 15 anos de idade, me jogaram lá na frente, eu achei que era uma coisa rápida. E se passaram 41 anos e a coisa é difícil para você se aposentar. Você nunca se aposenta, porque começam a surgir outros assuntos, começam a surgir outras pessoas. Hoje eu já vivo a seguinte situação. O cara chega para mim e diz, quando eu namorava minha mulher, eu te assistia. Agora o meu neto de 12 anos te assiste. Falei, que fique um segredo entre nós, pelo amor de Deus. Na verdade, quando falamos de felicidade, eu sempre me lembro de Albert Einstein, que dizia, quando o elogiavam tremendamente por ter descoberto a teoria da relatividade, por ter bolado a teoria, ele sempre dizia, eu descobri alguma coisa? Não, as coisas estão no ar, eu só entrei em sintonia. Os grandes gênios sabem que tudo que nos cerca nos afeta profundamente. E por isso, às vezes, o grande problema é, em determinado momento, acharmos que temos obrigatoriamente que ser sempre felizes. E isso é um grande peso, principalmente nos dias que vivemos hoje. Os psicólogos, terapeutas que conheço costumam dizer que esse está sendo um enorme problema. Eu sou obrigado, eu tenho que ser permanentemente feliz. Eu tenho que ignorar as frustrações, os sonhos que não se realizam, porque a vida é feita disso também. Mas a mídia, toda uma situação atual nos faz pensar que temos que ser felizes, se não somos, temos que parecer felizes, o que é ainda mais complicado e muitas vezes trazer dentro frustrações e lutas tremendas. Infelizmente, numa cidade como Brasília, nos últimos meses, quando terminam minhas palestras, invariavelmente alguém vem me falar de suicídio, de familiares, de amigos. E o que mais me chama a atenção, pessoas que davam força para todo mundo, que não desistiam, pessoas que eram procuradas pelos amigos nas horas difíceis, que não deram o mínimo sinal da tristeza profunda, da depressão absoluta em que estavam vivendo. E pessoas muito jovens. Um vizinho médico do Instituto Médico Legal disse para mim, Maíse, você não imagina a quantidade de famílias que são grosseiras conosco porque exigem que no atestado de óbito não conste suicídio. É uma coisa impressionante. E são jovens, na faixa dos 20 e poucos anos até os 40, que buscam essa falsa solução, de achar que tudo se soluciona assim. Eu me recordo sempre até da questão de nós parecermos para o outro aquilo que ainda não somos, e esse é também um grande peso, uma enorme dificuldade. Me recordo de Gandhi, quando uma mãe foi procurá-lo com um filho de 6 anos e disse a ele, Mahatma, pelo amor de Deus, meu filho é viciado em açúcar. Diga a ele para não comer açúcar. Gandhi olhou para o menino e disse, volte aqui com sua mãe daqui a 2 semanas. Ela tinha que atravessar o país para encontrá-lo. Ela esperou 2 semanas, fez de novo a longa viagem. E quando estava à frente de Gandhi, ele disse ao menino, meu filho, não coma açúcar. Não coma açúcar porque faz um grande mal para o organismo. Ela ficou revoltada. O quê? Em 2 semanas que eu estive aqui, o senhor podia ter dito exatamente isso. Me fez voltar, atravessar o país para encontrá-lo, para dizer simplesmente isso para o meu filho.
E ele, sensível e delicado, disse a ela: ah, minha filha, mas a diferença é que há 2 semanas atrás eu também comi açúcar. Portanto, nós, de cara, já nos lembramos de nós mesmos, eu tiro por mim. Adoramos dizer ao outro o que o outro deve fazer para ser feliz, mas não seguimos a cartilha. Temos sempre a solução para a vida do outro, sob todos os aspectos da existência dele, mas para nós não olhamos. E essa é uma enorme dificuldade que, para ser feliz, precisamos também vencer. Essa semana, na Inglaterra, uma pesquisa de 20 anos foi colocada a público. Eles acompanharam 800 mulheres durante 20 anos e apresentaram essa semana o resultado. Mulheres que não tinham controle sobre determinados sentimentos, como angústia, ansiedade, mau humor e ciúmes, desenvolveram sinais de Alzheimer desde os 40 anos de idade. Pela primeira vez, a pesquisa médica determina que suas emoções exacerbadas podem trazer graves limitações, graves enfermidades, como o Alzheimer, quando você ainda é moço. Eu fiquei pensando na vantagem para os homens. Quando isso mundialmente for conhecido, apareceu agora na mídia pela primeira vez essa semana, todo homem vai dizer: calma, sem ciúme. Senão o Alzheimer vem. Parkinson, sem dúvida, já está relacionado há muito tempo com remorsos, com coisas que você não resolveu e que mais tarde começam a trabalhar contra você. E sentimentos que trabalham contra nós precisam ser solucionados. Porque senão não adianta ter tido uma juventude positiva, porque a nossa madureza e a nossa velhice não serão assim. E as nossas emoções estão profundamente relacionadas com tudo que nos acontece. Hoje é difícil encontrar um médico que não afirme que quase todos os tipos de câncer, por exemplo, estão relacionados a coisas que você não resolveu. A Associação Americana determinou há anos atrás, os médicos americanos fizeram uma longa pesquisa, que 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama sofreram perdas e não conseguiram superar essas perdas. 68% é quase todo mundo. Então, como atualmente é a doença que mais mata no Brasil, é o câncer de mama na mulher, 80 mil casos a cada ano, nós temos que começar a pensar que as nossas emoções precisam realmente ser trabalhadas. Havia na década de 30 e 40, vocês nem pensavam em nascer, um ator maravilhoso e lindíssimo chamado Montgomery Clift. Ele era de arrasar. Sofreu um acidente de carro e ficou todo retalhado. Ele entrou num processo depressivo tamanho, porque afinal a beleza do seu rosto conjugava-se ao seu talento de ator. E ele sabia que a sua carreira estava terminada. Que durante 2 anos ele ficou internado no hospital sem querer ver ninguém. Naquela época a cirurgia plástica não era como hoje, então os recursos eram muito poucos. E ele ficou com cicatrizes profundas. Durante 2 anos não recebia visitas, apenas os médicos e enfermeiros estavam com ele. Mas havia um jovem que todos os dias ia visitá-lo. Não subia no quarto, não tinha permissão dele para entrar, mas dizia aos médicos: eu queria tanto falar com ele. E um dia, claro, espicaçado pela curiosidade, ele permitiu que o rapaz subisse. E o rapaz entra no quarto dele, se aproxima da cama e faz um discurso. O quê? Eu penso em ser ator por sua causa. A sua força, o seu talento me incentivou a estar na profissão, que eu estou começando. Ainda faço curso de teatro, mas eu preciso que você saia dessa cama e recomece para que eu possa começar. Para que os outros vejam, não importa a cicatriz do seu rosto, que você pôde começar e novamente ser feliz. Montgomery fica pasmo, o rapaz era lindíssimo, tão jovem, e ele começa a pensar realmente em superar-se. Montgomery Clift retorna ao cinema, incentivado pela visita daquele rapaz que passou a visitá-lo semanalmente no quarto, mas estava viciado em remédios e não conseguiu, mais tarde, superar a própria deficiência emocional em que havia caído. O jovem ator que o visitou
até sua morte, era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Aquele jovem que foi semanalmente para vê-lo e dizer: você tem que sair dessa situação para recomeçar. Ele ainda fez um filme que ficou famoso, em que fazia o papel de Sigmund Freud. Mas, na época, ele não aceitou tudo aquilo que hoje existe para nós e que precisamos aceitar muitas vezes, que é a ajuda psicológica, que é não só que os amigos nos ouçam, mas que profissionais possam nos ajudar nas nossas horas de depressão. Nas nossas horas em que, aparentemente, nós estamos correndo sem saber para onde, com enormes dificuldades. E, é claro, existem aqueles que levam para o espiritual todo o seu talento e conseguem mudar o mundo, como aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Em 79, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, ela fez o discurso mais curto que um ganhador já fez. Ela apenas disse: todo ser humano quer duas coisas, ser aceito e amado. E ali ela definiu felicidade. E ela ficou sabendo que naquela noite um jantar com embaixadores, presidentes do mundo inteiro ia homenageá-la. Ela perguntou: quanto é o convite? E o organizador disse: cada pessoa vai pagar $250 para jantar com a senhora. Ela disse: o quê? $250 para sentar comigo e jantar? Será que vocês não me dão esse dinheiro para que eu possa levar para o meu trabalho na Índia? E era Madre Teresa de Calcutá. Então, todos os convidados contrários, mesmo assim, assinaram um cheque. Eram muitos convidados do mundo inteiro. $250 cada um, em 1979. Isso era muito dinheiro. Ela voltou para a Índia, o jantar não aconteceu, levando o dinheiro. Um ano depois, ela escreve uma carta para os organizadores dizendo: hoje, um ano depois, o dinheiro acabou. Durante um ano, 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia com o dinheiro que eu trouxe do dia do jantar. 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia por um ano. O mais surpreendente não é a atitude dela, porque ela tinha isso como noção de felicidade. É que nunca mais nenhum prêmio Nobel fez a mesma coisa. Todos querem ser homenageados. Todos querem o jantar de homenagem. Ela foi a única que levou todo o dinheiro. Por isso, uma semana antes de morrer, um jornalista americano perguntou a ela para espicaçá-la: Madre, qual é a sua religião? E ela imediatamente disse: o amor, meu filho. O amor é a minha religião. Ah, Madre, então se o amor é a sua religião, qual é o Deus da sua religião? Ela abriu um sorriso e disse: o outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela morreu, porque não precisava fazer mais nada aqui. Pessoas que já cumpriram tudo, inclusive a própria felicidade, partem. E ela disse isso: o outro é a minha religião. É o Deus da minha religião. Porque, muitas vezes, felicidade para nós, no nosso momento, é não nos abrir para o outro. Só que há um momento em que tudo isso acaba. E nós precisamos enxergar o outro. E, às vezes, o outro é a pessoa mais próxima de nós. É alguém da nossa família e é quem menos nos compreende. É quem está ali no dia a dia, mas não é alguém com quem o nosso coração se afiniza de verdade. Às vezes vamos encontrar em amigos, em pessoas distantes até, determinadas pontes de contato emocional importantes para nós. Para citar outro exemplo, Irmã Dulce, mulher rica, moça rica, o pai já havia combinado um casamento mais rico ainda e ela resolve seguir a vida religiosa. O pai, constrangido, escreve ao pai do noivo: infelizmente não posso fazer nada. Dulce botou na cabeça que a felicidade dela é ajudar os outros. E ela pede à madre do convento em que estava: será que eu posso usar o galinheiro, já que não tem espaço em outro lugar, para tirar os mendigos da rua e tratar deles? Estão todos tuberculosos. E a madre disse: minha filha, não vai dar, porque nós arrendamos esse galinheiro. Tem mais de 100 galinhas, o dono das galinhas vai aparecer para saber o que nós fizemos do galinheiro. Ela não teve dúvida, trouxe todo mundo, limpou o galinheiro. Uma semana depois, o dono do galinheiro apareceu. Irmã, onde estão minhas galinhas?
E ela, triunfante, jovem e feliz, respondeu: cumpriram a sua missão na Terra. E aí, ao perceber que tudo estava limpo, não tinha nenhum pé de galinha, ele viu que as 100 galinhas estavam todas na barriga de todos os mendigos que ela, tão jovem, tinha tirado da rua. E foi assim a sua vida inteira. Pessoas que não foram simplesmente religiosas, mas encontraram a maior de todas as alegrias, de dar ao outro aquilo que às vezes você não tem. Porque não duvidemos, às vezes, alegria é a única coisa que você pode dar sem ter. E não desista de tornar o outro alegre, mesmo quando seu coração não está bem. Porque tudo existe em termos de energia que possa trazer esse retorno. Os Estados Unidos conheceram um general impressionante chamado Douglas MacArthur. Ele era um homem tremendo, tinha 2 metros de altura, fumava cachimbos de madeira que ele mesmo talhava e participou de várias guerras. Quando, em 42, os japoneses, numa batalha, venceram os americanos, ele subiu num pequeno avião, virou-se e disse: eu voltarei. E voltou, em 44, para vencer a Segunda Guerra. Mas ele, aos 18 anos, conheceu uma garota. Ela tinha 14. E quem de nós já não conheceu alguém? E tenho certeza que, principalmente nós mulheres, já vivemos essa situação. Você é apresentada a um rapaz, você pensa logo: meu Deus, justo hoje que meu cabelo está horrível. Meu Deus, essa roupa não me cai bem. Você nunca viu a pessoa, mas parece que o chão não existe debaixo dos seus pés. Não duvide, é uma paixão. E quem nunca viveu uma paixão não sabe o que está perdendo. Todo mundo tem certeza, vocês já viveram mais de uma. E ele, no baile do exército, viu a menina. Imagine, numa época em que para você tirar a menina para dançar, você tinha que pedir permissão aos pais. Ele então pede permissão aos pais para tirá-la para dançar. Ele aos 18, ela aos 14. Dançam. Ele, isso é uma dica para os homens presentes. Em cima de cada mesa tinha um copinho com amendoim. Ele passa, pega um copinho, no meio da dança, pede que ela estenda a mão, coloca amendoins na mão dela, olha para ela e diz: como eu queria que fossem diamantes. Nem preciso dizer que a menina de 14 anos se apaixonou por ele para sempre. Porque não tinha outra saída. Casaram-se. Ele participou da Segunda Grande Guerra, foi um herói da Segunda Grande Guerra, era um homem humaníssimo, embora parecesse duro. Os soldados o adoravam, obedeciam a ele cegamente, pela pessoa que ele era, pela espiritualidade que ele tinha, apesar de toda aquela fachada. E, mais tarde, Guerra da Coreia, foi um herói de muitas guerras. Mais velho, ele volta para casa, vive com a esposa, muitos anos. Um dia sente uma dor nas costas. Quando vai ao médico, era um câncer de medula incurável. Hoje já é difícil, imagine naquela época. Ele chega da consulta e, para surpresa dela, coloca um disco na vitrola e atira para dançar. E enquanto dançam, para sua surpresa, ele coloca na mão dela um colar de diamantes magnífico. Olha nos seus olhos e diz: como eu queria que fossem de novo amendoins. Porque ali ele viu que a vida deles tinha passado tão depressa, mas tinha ficado a lembrança de toda a felicidade que juntos haviam construído. Ela ficou tão impactada por esses mais de 60 anos que viveu com ele, que pouco antes de morrer, ela morreu com 99 anos, entrevistada no programa Bom Dia América, de costa a costa, numa manhã, há anos atrás, o repórter perguntou: mas a senhora acredita mesmo que em algum lugar a senhora vai encontrar o general? E ela disse: eu tenho certeza absoluta, porque um amor como o nosso, nem Deus pode separar. Eu sei que vou encontrá-lo em algum lugar. Essa é a minha felicidade, desde que ele partiu. Por isso, quando nós vivenciamos horas difíceis, e todos as temos, e ainda as teremos muitas, nos cabe pensar: com que armas emocionais eu vou poder lidar com isso?
Como eu vou poder manter um pequeno canto no meu coração que não vai desanimar, não vai desistir, vai manter até o bom humor tão necessário para que nós possamos viver? Porque sem bom humor não dá. Nós começamos a nos amargurar e aí surgem as dificuldades psíquicas, emocionais e mais tarde até físicas que nos impedem. Eu tenho uma grande amiga que está atravessando um câncer ósseo e o médico especialista, o maior especialista do Brasil, que está aqui no Sara Kubitschek, ao diagnosticá-la, disse: a senhora, aos 42 anos, está vivendo uma doença de quem carregou as dores do mundo nas costas. Porque o câncer ósseo hoje eles relacionam com pessoas que passaram a vida inteira brincando de felicidade, suportando a vida de todos, mas não solucionando a própria. Por isso, há momentos em que, quando falamos de felicidade, temos que saber, claro, sabemos todos, que a construímos. E que muitas vezes ela desaparece para que nós encontremos outras formas de sermos felizes. Quantas vezes o nosso preconceito em relação ao meu semelhante me tira da felicidade porque eu não vou conhecer a pessoa ótima que ele é, embora haja e pense diferente do que eu acho que é certo agir e pensar. E nos empobrecemos sempre. E vocês que trabalham num ambiente tão positivo, com certeza sabem que é diário esse construir do ser humano e daquilo que nós vamos passar àqueles que vêm depois de nós. Sejam nossos filhos, nossos tutelados, nossos alunos, aqueles que de alguma maneira nós possamos influenciar. Quando aconteceu a Segunda Guerra, todos os atores eram convidados a comparecer a Hollywood para se apresentar aos soldados. E Bette Davis, que foi uma mulher impressionante, feia para os padrões de Hollywood, a primeira mulher que na década de 30 apareceu fumando num filme, foi um escândalo. Mulher feia e fumando. Ela sofria vários preconceitos, teve 2 maridos, nunca admitiu que o marido abrisse a boca para fazer qualquer tipo de acerto por ela. Ela discutia os salários dela, o que era raríssimo na época. Foi uma mulher impressionante. Quem nunca assistiu A Malvada não sabe do que eu estou falando. Assistam. Um filme extraordinário. O filme é ela. E Marilyn Monroe, que tinha 19 anos, aparece no filme, começando a sua carreira. Mas Bette Davis era impressionante. Ela tem uma frase que eu amo. Ela costumava dizer: eu sou boa no que eu faço. Tenho até inimigos para provar. E não é? Quando somos bons de verdade, os adversários aparecem. Com certeza. Mas os atores iam até a frente de batalha para se apresentar. E havia, na época, um ator super popular que era a própria felicidade, chamado Jimmy Durante. Ele era um comediante feio, careca, narigudo, mas ninguém contava uma piada como ele. E quando os coronéis fizeram uma pesquisa entre os soldados, eles queriam Jimmy Durante na frente de batalha. 200 mil soldados à frente. E o coronel foi até Hollywood, ele tinha um programa de televisão, a televisão estava engatinhando, e ele disse: eu quero que você vá se apresentar, porque você é esperado por todos eles. Mas Jimmy era um cara super ocupado, fazia teatro. Eu não posso ir. Pelo amor de Deus, vá. 10 minutos que seja. Vá por 10 minutos, porque você vai trazer felicidade. E a maioria não vai voltar para casa. Porque agora que nós vamos encarar as grandes batalhas, e não duvide, a maioria não volta. E eles querem muito ver você. Jimmy disse: muito bem, eu tenho 10 minutos. Não tem problema, você sobe no palco, eu deixo o helicóptero ligado, 10 minutos, eu te coloco de volta. E Jimmy foi. Ele foi muito amigo de Carmen Miranda, foi no programa dele que ela passou mal, desmaiou nos braços dele enquanto dançava, e naquela noite ela faleceu. Eles foram muito amigos. E aí, ele foi. De repente, passam-se 10, 20, 30, 40, 50 minutos, ele não para de contar piadas, o coronel já tinha desligado o helicóptero há muito tempo, olhando pela cortina, meu Deus do céu, ele não para de conversar, até que com 1 hora de apresentação, ele pega o chapéu coco que usava para disfarçar a careca, lança para os soldados e se despede. O coronel imediatamente vem: Jimmy, o que foi que aconteceu? Você disse que tinha só 10 minutos, ficou 1 hora. E Jimmy, com os olhos cheios de lágrima, disse: olhe na primeira fila, o senhor vai entender por que eu fiquei 1 hora. O coronel olhou. Na primeira fila havia 2 soldados. Um tinha perdido o braço esquerdo, o outro o braço direito. Tinham de propósito sentado juntos, para juntos aplaudir.
E ele contava muitos anos depois, já idoso. Naquele dia, pela primeira vez eu percebi o que era felicidade. Eram 2 amigos, cada um sem um braço, que haviam sentado juntos para me aplaudirem, cada um com um braço. E aquilo era felicidade para eles. E eu percebi as ilusões que eu tinha em relação à minha própria felicidade. Como eu estava procurando felicidade em coisas tão inúteis. E não precisamos ir longe. Há pouco tempo, o ator Robin Williams, que nos deixou tão felizes em tantos filmes, opta por fugir da vida, porque a depressão e as drogas não conseguiram abandoná-lo. Um fã publicou uma foto tirada 1 mês antes, na rua, quando encontrou Robin Williams. Você olha os olhos do ator e você vê que a vida não estava mais ali. Magro, extremamente magro. Você percebe que ele tinha decidido que não conseguia ser feliz, embora fizesse tanta gente feliz. Tinha uma casa maravilhosa, esposa, uma família, um Oscar, mas felicidade muitas vezes não está relacionada a nada disso. Mas há algo que, mesmo nas nossas horas mais dramáticas, não desiste de fazer em nós um trabalho extraordinário, que é de não nos fazer desistir. Thomas Edison estava com a lâmpada à frente da mesa para que ela se acendesse e o mundo pudesse mudar. Mas naquela madrugada, o seu melhor amigo, e eu espero que nenhum de nós tenha um melhor amigo assim, mas Thomas Edison tinha. O melhor amigo disse a ele: desistamos agora, porque eu tenho aqui num livro anotado as 700 vezes que você tentou e que não deram certo. Eram 3 horas da manhã, Thomas Edison estava exausto, mas ele pensou: eu não vou desistir. E disse ao amigo: eu sei que você fala isso para o meu bem, mas agora você me chamou a atenção. Eu já sei quais são as 700 coisas que não dão certo. Eu vou tentar de novo. E 2 noites depois a lâmpada se acendeu e mudou a face do mundo. Thomas Edison foi um homem tão extraordinário que anos depois o seu laboratório foi completamente incendiado. E o seu filho mais velho, Charles, mais tarde escreveu a história do pai e conta que naquela noite ele chamou o filho e disse: Charles, vai acordar sua mãe. Por quê? Ela nunca viu um incêndio como esse. Ele estava perdendo tudo. Tudo que ele tinha. Tudo que ele já tinha inventado estava ardendo. E a mulher vem correndo de camisola e olha para ele e Charles diz: papai ficou louco. Ele mandou eu te acordar para você ver essa devastação. E ele então abraçou e disse: eu fico comovido, você sabe por quê? As forças da vida confiam tanto em mim que estão me deixando sem nada para que eu comece tudo de novo. E 2 semanas depois ele inventou o fonógrafo. Por isso, nas nossas horas difíceis, é claro que a felicidade nos foge, mas a esperança não pode fugir junto. Nós temos que continuar, porque nós não sabemos, 2 passos depois, o que irá nos acontecer. Quantas coisas extraordinárias ainda estão reservadas para nós. E principalmente não nos esqueçamos do Beatle John Lennon, que de forma extraordinária costumava dizer: a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Por isso, enquanto nós vamos fazendo planos, a vida surge. E às vezes não da maneira como nós imaginávamos que seria, de uma maneira difícil. Mesmo assim, nos cabe continuar. Eu tenho certeza absoluta que no futuro, vocês jovens ainda vão estar aqui, eu, se Deus quiser, não. A verdade é que vocês vão se lembrar de mim quando eu conversei com vocês hoje e falei que espiritualizarmos-nos é principalmente entender a beleza que existe em nós, não importa como seja, e passá-la. Que felicidade no dia em que não estivermos mais aqui, mas os corações que se lembrarem de nós com carinho. Deveria ser a nossa grande ambição. Nós temos tantas ambições legítimas, mas essa de sermos lembrados com carinho, precisamos manter. Porque em algum lugar, talvez precisemos que alguém que ficou se lembre de nós com carinho. E para isso, será preciso ser felizes, mas fazer os outros felizes também.
nunca nos magoando, nos ferindo, mas, como dizia Beto Guedes, um dos ídolos da minha geração, eu não quero ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. O equilíbrio talvez seja cuidar do corpo, como hoje a sociedade diz que precisamos, como se fôssemos precisar dele 200 anos, e do nosso coração, como se fôssemos partir agora. Talvez seja esse o equilíbrio que o ser humano procura, dentro das religiões ou fora delas. Mas tenho certeza que no futuro, as religiões ou serão a mesma, ou com certeza nós teremos percebido que a maior de todas é esse momento em que tudo nos convida à desistência, mas nós continuamos. Tudo nos fala de desânimo, mas não desanimamos. Tudo nos pede para estar num quarto escuro ouvindo Maria Bethânia, mas nós colocamos uma música mais animada. Vocês percebem logo, essa mulher tem quase 60 anos, porque as referências dela são todas antigas. Eu tive na adolescência uma enorme paixão que só desapareceu, aliás, não desapareceu, mas teve que ser atenuada pela morte, que foi Paul Newman. Paul Newman, o ator que morreu em 2008, aos 82 anos, com câncer de pulmão, porque fumou tudo e mais alguma coisa. Mas eu me recordo que no dia que ele morreu, meus amigos queridos têm tanta delicadeza comigo que de manhã cedo o telefone já tocava. Mas você já viu televisão hoje? Eu, não. Não, liga a televisão. Eu falei, o que aconteceu? Não, você vai ver. Paul Newman tinha morrido e as pessoas com medo de me dar notícia. Eu tenho certeza que mais do que a viúva, uma mulher privilegiada que viveu com ele quase 60 anos, eu recebi mais sentimento do que ela, né? Porque ele foi absolutamente o meu ídolo e era um homem extraordinário. Ele perdeu o filho mais velho numa overdose e desde aquele dia ele dedicou-se a construir casas para receber pessoas viciadas que precisavam sair do ambiente em que viviam para recuperar-se. Ele recebeu o Oscar intitulado Irving Talbot, só dado a atores que se dedicam ao bem. E quem deu a ele? Jack Nicholson. Esse ator magnífico também, fez questão de ser o ator que daria a ele o Oscar na entrega do prêmio. E no discurso disse, eu estou entregando não só ao meu amigo esse Oscar honorário, mas ao homem que não dá cheques. Ele passa os fins de semana construindo casas de madeira para receber viciados que precisam se recuperar. Então eu sempre tive ilusão de que em algum lugar, numa nuvem, quando eu morresse, eu ia encontrá-lo. Mas já vi que o problema vai ser grande, porque ele tem mais merecimento espiritual do que eu. Mas termino o nosso bate-papo com uma história deliciosa sobre ele. Uma sorveteria foi inaugurada em Hollywood. E uma moça estava à frente e pediu um sorvete de chocolate. Paul Newman estava atrás, na fila para comprar um sorvete também. Ela, ao pegar o sorvete e virar-se, viu que a pessoa que estava encostadinha nela era Paul Newman. Ela sai enlouquecida pela emoção daquele instante, pura felicidade. No meio da rua, já atravessando a esquina, ela olha e diz, meu Deus, que deu o sorvete? Meu Deus, eu comprei o sorvete de chocolate, que deu o sorvete? Só estou com a bolsa, que deu o sorvete? Ela sente uma mão no seu ombro. Quando ela olha, Paul Newman, ele sorri e diz, você colocou o sorvete na bolsa. E ela contava que foi um instante de felicidade absoluta, ao perceber que ela tinha enlouquecido ao vê-lo e, naturalmente, tinha colocado o sorvete dentro da bolsa. Felicidade para nós pode significar tão pouco para o outro, na opinião dele, mas é sempre uma preciosidade. E que bom é quando nós temos consciência, o que nem sempre temos, de que aquele momento é um momento feliz. Deveríamos parar e pensar, meu Deus, eu estou vivendo um momento feliz. Quando tantas criaturas no mundo vivem pesadelos, e nós dormimos à noite porque parece que não é conosco o que está acontecendo com o outro. Nós somos felizes. Só de ter o nosso destino em nossas mãos e saber que, seja para o que for, somos nós os construtores do nosso destino, isso já é felicidade. Se nós vamos nos espiritualizar ou não, é escolha da nossa alma, do nosso coração. Façamos isso. Eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês, estaremos ainda melhores
do que hoje. Porque teremos encontrado, talvez não a felicidade sem mácula, mas as oportunidades de imaginar que felicidade é construção, sempre ligada às melhores emoções e aos grandes sentimentos que todo ser humano possui. Quanto melhores fomos como seres humanos, mais felizes seremos. Não há saída. Há apenas processo de evoluir como gente. E tenho certeza absoluta que vocês têm as ferramentas para isso. Eu perguntava ao Luciano quando viemos, o que é mesmo a ANEEL? A Agência Nacional de Energia Elétrica. Falei, meu Deus, que coisa linda. Lembrei que meu ex-marido era engenheiro elétrico. Jesus. A verdade é que na mão de vocês existe uma luz material. Eu falei de Thomas Edison, estou em casa falando desse homem. Se não fosse ele, nenhum de vocês teria emprego. Não é? Mas a verdade é que ele é um exemplo clássico de uma alma diferente do seu tempo que atravessou, sem dúvida, a vida inteira acreditando que o homem podia ser muito mais do que ele era. Todo cientista, todo médico, todo inventor tinha que ter isso no coração. A certeza de que nós podemos mais. Se nós quisermos, ninguém nos domina. Porque nós vamos até o fim e ainda superamos o fim, sempre com grande alegria e felicidade. Por isso eu espero que vocês sejam tão felizes como eu sou hoje, por ter estado com vocês, pela honra do convite que me foi feito, pela oportunidade de trocarmos essa ideia. E da próxima vez vocês estarão aqui na frente me ensinando e eu com certeza sentada, extasiada, de ver o quanto o coração de vocês tinha para ensinar. Horas difíceis, todos atravessaremos. E talvez elas fiquem ainda mais difíceis, quanto mais amadurecemos, e vêm os anos, e vêm as decepções, e vem saber que a vida também é frustração, também é coisa que não dá certo, e não essa obrigatoriedade de eu estou sempre bem. Me recordo de um vizinho que eu tive, que de manhã cedo eu entrava com a minha cachorra, a Jade, que não era uma cachorra, era uma neta peluda, e quando ela morreu, inclusive, numa palestra, eu falei, hoje morreu a pessoa que mais conversava comigo, formou fila para saber quem era. Eu falei, minha cachorra. E eu entrava e tinha um vizinho horroroso, daqueles que entrava assim, cuspindo marimbondo. E eu dizia, bom dia. Aquela era a minha felicidade. Passear com a minha cachorra no Sudoeste, onde eu moro há 21 anos. Eu já matei cobra, cachorro, tudo lá. Hoje todo mundo acha o máximo morar lá, mas aquilo já foi uma coisa horrorosa. E era motivo de felicidade também. E ele um dia foi assistir uma palestra minha. Ele veio falar comigo, tomar satisfação. Eu sei agora por que a senhora é daquele jeito no elevador. Porque a senhora faz essas palestras absurdas. Por isso que a senhora de manhã cedo me dá bom dia. O homem estava ofendido. Porque eu dava bom dia, dava um sorriso, né? Assim, tipo, tenha um bom dia, senhor. Meu Deus, o homem me defenestrou. Porque, afinal de contas, era um absurdo tão cedo estar parecendo bem. Por isso, não duvidem. Nós vamos até o final das nossas dificuldades, porque a nossa convicção de que fomos criados em algum momento para todas as alegrias que ainda virão é muito maior do que qualquer coisa que nos aconteça. Que as forças do bem que protegem o universo, nas quais eu acredito, e tenho certeza que vocês também, cada um do seu jeito, possam nos amparar sempre. Principalmente nas horas em que tudo nos convida a não sermos felizes. Aí é a hora de buscar realmente felicidade. Cada um de nós vai encontrar a sua, e ela será perene, será tão preciosa, e vai só aumentar, porque vai nascer portas adentro do nosso coração. Combinado? Combinado. Eu costumo voltar para saber como as coisas ficaram, viu? E faço o convite a Luiz. Coloque esta voz de travesseiro a serviço, não é? Já pensou que coisa linda? Um homem desse chega para você e diz, você está demitida. Aí você, no primeiro momento, você sofre um baque. Mas depois parece que uma nuvem vai levando você, né? Com isso, eu já vou obrigá-lo a jamais dizer isso. Porque ele não vai juntar a voz dele com uma notícia dessa.
A notícia será sempre parabéns. Nossa diretoria toda foi promovida. Não é mesmo? Francisco de Assis foi eleito presidente da República. E por aí vamos. Obrigada, meus amigos. Que tenhamos um grande dia. Vou agora para o meu Pilates. Em 1 ano eu perdi 47 quilos. Vocês não me reconheceriam se me vissem há 2 anos atrás. Porque apareceu tanto problema de saúde, diabetes, milhões de coisas. Ontem eu fui oculista. A senhora sabe? A senhora é diabética mesmo? Eu falei, sou, meu filho. Só que eu perdi quase 50 quilos, ainda faltam 10. Aí ele, nossa, mas a senhora tinha uns edemas, a senhora não tem mais. Eu falei, é assim mesmo, entendeu? A gente tem que ficar quase 2 anos sem comer pão. Entendeu? E confesso a vocês que o meu dia vai voltar, a minha felicidade volta. Porque Jesus comia pão. Como que eu não vou voltar a comer? Né? Eu digo para os meus médicos, eu vou voltar a comer pão. Jesus comia pão. Mas no instante seguinte eu penso, Jesus comia pão, mas andava a pé a Galileia inteira. Então não tem jeito, nós temos que caminhar, caminhando. Não sabemos nem o que vem o amanhã. Mas o amanhã vem, então felizes de nós. Porque o amanhã nos aguarda, seja ele qual for. Se for ruim, nós o transformamos. Se for belo, nós vamos aproveitar cada momento. Que tudo seja ótimo para vocês e que nos vejamos outras vezes nas melhores circunstâncias do mundo. Obrigada, queridos. Agora, chegamos ao fechamento desta mensagem que pulsa no fundo de sua alma. Ser feliz não significa nunca sofrer, mas não desistir da luz que mora em você. A espiritualidade que Maíse Braga falou não é teoria distante, é arma para a vida. É resistência para o coração quando tudo conspira para o desânimo. Lembre-se de Madre Teresa que disse, o outro é o Deus da minha religião. Pense nisso. E você, quem é o outro que você tem esquecido? Pode ser alguém ao seu lado, ou talvez você mesmo. E ao servir este outro, você serve a si. A felicidade deixa de ser meta inalcançável e se torna presente de cada dia. Hoje você pode escolher manter o ciclo de buscas vazias ou abraçar a transcendência que faz a diferença. Você pode guardar as mágoas ou entregá-las à cura. Você pode viver para o que é externo ou voltar para o que é eterno. Se você sentiu algo neste vídeo, aplique. Comece com um gesto simples de bondade, um relato de perdão, uma consciência de que somos construtores do nosso destino. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvir. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva e siga com a gente nessa jornada. Sua felicidade é urgente e possível.